Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da série Como Ter Emoções Inteligentes. Até aqui nós já percorremos um caminho incrível, onde nós aprendemos sobre a importância do autoconhecimento emocional, a renovação da mente, lidando com emoções difíceis, e na nossa última aula nós vimos como cultivar emoções positivas e encontrar a paz interior. Hoje nós vamos falar sobre como manter emoções inteligentes no dia a dia. Ela será muito prática, porque a inteligência emocional não se desenvolve apenas com o conhecimento, com o intelectual, mas com a aplicação constante no cotidiano, seja em nossos relacionamentos pessoais, no casamento ou no ambiente de trabalho. Então, mantendo emoções inteligentes no dia a dia. Esse é o nosso assunto de hoje. Então, antes de entrar nas técnicas e nos conceitos práticos, vamos refletir um pouco sobre a importância de levar isso para a vida real. Sabemos que em casa, com o cônjuge ou no trabalho, liderando uma equipe, há uma demanda constante por respostas rápidas e equilibradas. E se não soubermos controlar nossas emoções, o caos pode dominar o nosso ser. Agora, pensem comigo por um momento nas situações do dia a dia em que as emoções mais se elevam. Uma discussão com um parceiro. Gente, eu fui militar por 30 anos. Olha o que eu já vi no expediente, o pessoal discutindo no dia a dia. Quanto maior a intimidade, mais intensas as emoções elas afloram e mais as pessoas falam aquilo que não devem. Um conflito entre funcionários ou uma meta não alcançada. Todas essas situações, elas fazem com que todo o trabalho que nós já tivemos, ou seja, de gravar as aulas anteriores, de mostrar para vocês o que realmente é real na sua vida e como você pode brilhar, nesse momento você vê o quanto nós temos razão. Então, você sabe qual é o princípio da gestão emocional? A constância. Sabia disso? A constância. A constância, não é uma pessoa, é uma das coisas que a ciência e as escrituras nos ensinam, é que precisamos levar conosco para onde nós formos a constância. Sim, Gálatas 5:22, nós lemos sobre o fruto do Espírito, que inclui paz, longanimidade e domínio próprio. Gente, as pessoas muitas vezes não levam isso e se deixam ser levadas pelos problemas do dia a dia. E muitas vezes não são causados naquele momento, mas têm raízes profundas, o que num problema em casa ou numa coisa que já vem acontecendo no trabalho. O desafio é aplicar esse princípio nos momentos de estresse. Portanto, uma técnica eficaz é a chamada de check-in emocional, onde várias vezes ao dia você para respirar, refletir e se perguntar: o que eu estou sentindo agora? E por que eu estou sentindo isso? O que está causando isso? Essa pausa pode parecer simples, mas é uma chave poderosa para mantermos nossas emoções sob controle. Um exercício prático e breve para a gente, agora aprender. Eu quero que você tire um momento para refletir. Qual foi a última vez que vocês tiveram um conflito com alguém e se arrependeu da maneira como você respondeu?
que você percebe claramente que deixou-se levar por suas emoções? Pense. Agora, responda a seguinte pergunta: como você poderia ter lidado com aquela situação de maneira diferente se tivesse praticado essa pausa reflexiva? Lembra da aula passada onde eu falei sobre o 8 maluco, que é o 8 infinito? Agora que você está fora do problema, que o problema já passou algumas semanas ou meses, você já consegue pensar, ver o problema de fora. Eu queria que você fizesse essa pergunta: como você poderia ter evitado aquela situação de maneira diferente se tivesse praticado a pausa reflexiva? Como gerenciar conflitos no casamento e no trabalho? Então, gente, todos nós sabemos que os conflitos são inevitáveis, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. Mas a maneira como a gente lida é o que vai fazer a diferença. Não é o que fazem a você, mas é o que você faz com aquilo que as pessoas fizeram a você. A Bíblia nos dá um ótimo conselho em Tiago 1, 19 e 20, quando Tiago diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A chave aqui é a escuta ativa, seja com o cônjuge ou com um membro da equipe. Se ouvirmos com a intenção de entender, ao invés de apenas responder às emoções, já começamos a nos acalmar. Já começamos a trabalhar o quê? As nossas emoções. Quando a gente para ouvir olho no olho, atenção, repetindo aquilo que a outra pessoa está falando, a gente já começa o quê? A refletir sobre aquilo que a pessoa está falando, e aí nós já começamos a controlar nossas emoções. Porque a nossa resposta já será uma outra resposta. Ela não será dada imediatamente. Vou esperar a pessoa falar, vou pensar o que a pessoa falou e depois eu vou responder. No ambiente corporativo, como gestor e como equipe, isso é crucial. Isso é crucial como líder de equipe, isso é crucial. Quando você demonstra que realmente está ouvindo, as pessoas sentem-se o quê? Valorizadas. E isso reduz as tensões. Eu me lembro que uma vez, nós no trabalho, chegamos em 5, né, e paramos o chefe no corredor do nosso trabalho. E começamos a falar. E ele simplesmente parou e ficou ouvindo todo mundo. E aí o pessoal, né, começa a falar, é aquele falatório, né, um falando atrás do outro e tal. E o chefe, tranquilo, calmo, ouviu todo mundo, né, sem alterar a voz. Ele não falou enquanto a gente não terminou. Quando todos pararam de falar, ele pegou calmamente e falou assim: quando eu terminar o que eu estou proposto a fazer agora, eu vou pensar em tudo que vocês falaram e depois eu vou responder vocês. Eu chamo vocês na minha sala e vou responder. Todos esperavam o quê? Uma reação dele, né? Uma fala e tal, para gerar mais discussão. Mas ele não. Ele foi calmo, tranquilo, e depois ele pensou em tudo que tínhamos falado e chamou a gente na sala dele para conversar. Você entende que quando você gerencia suas emoções, você evita conflitos? Antes de continuarmos, uma rápida lembrança. Todas as aulas anteriores deste curso estão disponíveis no nosso canal aqui no YouTube. Se você perdeu alguma aula, aproveite para assistir e deixar seu comentário e curtir. Porque tem bônus, tem presente. Gente. Para quem assistir às 6 aulas e não importa o tempo, qualquer tempo que você assistir às aulas,
você vai depois lá no meu Instagram, vai curtir a minha página e vai no meu direct me cobrar o seu certificado e um livro meu em PDF chamado Desvendando os Mistérios do Amor. Eu também vou lhe dar o direito a ter uma sessão experimental comigo de 30 minutos para você tirar as suas dúvidas. Então, se você ainda não conferiu as aulas anteriores, essa é a sua chance. O conteúdo está aqui no YouTube esperando por você. Professor, como aplicar a inteligência emocional no dia a dia? Gente, isso é difícil. Olha, mas vamos lá, vamos para a prática. A inteligência emocional no dia a dia exige uma combinação de técnicas e hábitos. Uma prática fundamental é o diálogo emocional. Diálogo emocional. Casais e gestores de equipe têm algo em comum neste caso. Você pergunta, o quê? A comunicação precisa ser clara, assertiva e empática. No casamento, a gente costuma sempre achar que está certo, mas a gente não olha o lado do outro. Quando a gente é gestor, nós também costumamos a querer sempre ter razão, mas não olhamos o lado da equipe. A equipe, por sua vez, também procura o quê? Sempre ter razão, mas não olha o lado do gestor. Gente, isso significa saber quando parar e ouvir. Entende? Reconhecer os sentimentos do outro e validar as suas emoções não é vergonha. Não se trata de quem está certo ou de quem está errado, mas de como as nossas emoções elas são gerenciadas no processo de comunicação. A gente precisa gerenciar nossas emoções para a gente poder chegar a uma solução, senão a gente vai ficar brigando, discutindo, e todos nós queremos a mesma coisa, mas não conseguimos chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ninguém ouve ninguém. E nenhum dos dois está disposto a dar soluções, mas sim a ter razão. No trabalho, isso se reflete em criar um ambiente de confiança, onde os membros da equipe se sintam o quê? Seguros. Seguros para expressar suas emoções, sem medo de represália do gestor ou do líder de equipe. Deixa a sua equipe falar. A mesma coisa, a equipe tem que aprender a ouvir o gestor falar e entender, ser empático. A escuta ativa e o feedback construtivo são essenciais para que a equipe funcione. Um exercício prático, ao sair daqui hoje, dessa aula, ao terminar essa aula, vocês têm uma tarefa, a de aplicar essa técnica de escuta ativa com o seu cônjuge e com a sua equipe. Tire um tempo para perguntar ao seu cônjuge ou alguém da sua equipe como eles realmente se sentem em relação a algo. E ouça sem interromper, só ouça. Preste atenção. Você já tentou aplicar alguma técnica de comunicação emocional inteligente em casa ou no seu trabalho? Como foi a experiência? Diz aí nos comentários, vai. Diz aí pra gente. Professor, qual a importância do autocuidado emocional? Isso aí é importante. Muito importante. Então, eu quero destacar algo que frequentemente nós negligenciamos. Aí você pergunta para mim assim, o que? O autocuidado emocional. Tanto como casais, quanto como líderes de equipe, às vezes nós carregamos muitas demandas. O autocuidado, desde a oração diária até momentos de reflexão e descanso, é fundamental para que possamos manter o controle emocional. Gente, Jesus nos deu exemplo ao se retirar para orar e descansar, mesmo em meio às grandes pressões. Lucas capítulo 5, verso 16. Se ele, que tinha o controle perfeito de todas as suas emoções, fazia isso, quanto mais nós. Nós não somos de ferro. Nós precisamos tirar um tempo para a gente,
para cuidar do nosso emocional, para cuidar da gente. Reserve momentos no seu dia para renovar as suas forças e realinhar seus pensamentos com Deus. Antes de começar o seu dia no seu trabalho, pare, leia as Escrituras, faça uma oração, fique sozinho por um momento. No meio do dia, dê uma pausa novamente, leia um texto bíblico, um salmo, um provérbio, né? um texto em Eclesiastes. Leia, faça daquela leitura, traga aquela leitura para a sua vida e faça desse momento um momento onde você venha realinhar os seus momentos do dia com Deus. Então, antes de encerrar, lembre-se que se vocês assistirem todas as 6 aulas aqui no YouTube, curtirem e comentarem, vocês vão ter acesso a um certificado de conclusão, um livro desvendando os mistérios do amor e uma sessão experimental comigo de 30 minutos, onde eu vou responder as suas perguntas. É uma oportunidade incrível para levar o que vocês aprenderam aqui para um nível mais profundo. Concluindo, hoje nós vimos que se queremos ter emoções inteligentes, precisamos entender que isto é um processo contínuo, que envolve escuta ativa, gerenciamento de conflitos e autocuidado emocional. Como casais e líderes, quando dominamos isso, somos capazes de transformar nossos relacionamentos e ambientes de trabalho. Então, lembre-se de que aplicar as técnicas que discutimos aqui é essencial para termos o controle da nossa equipe, para termos a nossa equipe ao nosso lado, para termos o nosso cônjuge junto com a gente. E é claro, não se esqueçam dos bônus que, se vocês assistirem a todas as aulas aqui no YouTube, vão ganhar. Obrigado por estarem conosco mais uma vez. Nos vemos na última aula, onde o nosso tema será mantendo emoções inteligentes no dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.